Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente. Na aula de hoje vamos falar sobre independência do Brasil. Isso mesmo. Bom, mas para falar da independência do Brasil, que vocês sabem que foi no dia 7 de setembro de 1822, a gente tem que voltar um pouquinho para a gente entender como que esse processo se dá, né? Do nada que alguém levanta a mão assim na beira de um riacho e grita independência ou morte. Alguns fatores levam a uma situação como essa. Vamos falar primeiro do finalzinho do século XVIII, quando nós temos uma mudança de poder em Portugal. Essa mudança de poder vai colocar no trono Dona Maria I, chamada de Maria a Viradeira ou simplesmente Maria a Louca. Maria Louca mais tarde, tá? Ela governaria durante um tempo depois que foram descobrir uma junta de 17 médicos chega à conclusão de que ela tem sérios problemas e que ela não tem condições de governar, então ela é interditada e o seu filho, Dom João, assume o trono. No governo de Dona Maria, em relação às questões no Brasil, nós podemos destacar uma muito importante: um alvará que Dona Maria emite proibindo as manufaturas. Isso mesmo, no Brasil não poderia ter manufaturas. A única manufatura permitida era a produção de juta, tipo aquele pano de saco. Vocês sabem que na Europa nós tínhamos a Revolução Francesa no século XVIII e logo depois a Era Napoleônica. É nesse contexto que no ano de 1806, lembram? Isso mesmo, Napoleão decreta o bloqueio continental. E Portugal, por situações comerciais, acaba quebrando o bloqueio. E ao quebrar o bloqueio, ele sofre a repressão de Bonaparte, que é a invasão do território português. É nesse momento que Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, vai viajar para a América Portuguesa, que nós hoje chamamos Brasil. Era uma colônia. Chegava ao Brasil milhares de europeus da nobreza, acompanhados dos seus serviçais. Ao chegarem ao Brasil, isso era uma novidade. O que eles encontraram aqui? Uma sociedade colonial com uma população grande de negros. Então conviviam negros, brancos, portugueses, mas havia uma coisa interessante: poucos estrangeiros de outras nacionalidades. Até 1808, ano em que Dom João chegou aqui, era pouco comum vermos estrangeiros aqui. Vocês terem noção? O von Humboldt, que é um dos pais da geografia, ele foi proibido de fazer uma expedição à Amazônia, por exemplo. Não era comum. Os estrangeiros que eram bem vistos aqui, que circulavam aqui livremente, eram os portugueses. Com a chegada de Dom João aqui, as coisas mudam. E mudam por quê? Bom, de uma hora para outra, Dom João vai fazer algumas modificações interessantes. Entre essas modificações, nós podemos destacar duas. Lembram do alvará de Dona Maria? Esse alvará é suspenso. Então agora nós podemos ter manufaturas. Mas tem uma outra coisa também: a abertura dos portos às nações amigas. Aquele monopólio que existe, monopólio colonial, ele é suspenso e agora a colônia, o Brasil, pode comercializar com qualquer nação, desde que não seja inimigo. Nesse caso, quem seria inimigo? Espanha e França, né? Então, a partir desse momento, o Brasil vai se aproximar com diversas outras nações. Ele vai se aproximar da Áustria, ele vai se aproximar da Prússia, ele vai se aproximar da Suíça, vai se aproximar até da China. Não é à toa que na década de 1810, milhares de imigrantes suíços vêm ao Brasil e acabam fundando uma colônia naquilo que a gente conhece hoje como Nova Friburgo. Os chineses também vieram para cá. Vieram vários chineses com o objetivo de plantar chá. Dom João queria fazer isso no Jardim Botânico. Acaba que essa empreitada não dá muito certo, eles desaparecem, só vão voltar mais tarde. Mas então, há um afluxo de estrangeiros. As chamadas missões artísticas chegam aqui, a missão francesa, a missão austríaca, a missão russa, né? É um mundo novo. É como se fosse um novo descobrimento, para usar as palavras do Sérgio Buarque de Holanda, que quando se refere a esse momento, ele diz que é um novo descobrimento. Portugal havia descoberto o Brasil, agora é o mundo que está descobrindo o Brasil, conhecendo o Brasil, está começando a fotografar o Brasil. Quando eu digo fotografar, a pintar o Brasil, fazer gravuras.
esse novo momento é uma nova realidade para a colônia. E é importante que essa colônia seja digna de todos esses visitantes, não apenas os portugueses, mas também os estrangeiros. Então, tem várias reformas que são feitas para transformar essa colônia num espaço agradável. É criado o Jardim Botânico, que eu acabei de falar, que era o Horto Real. É criado o Banco do Brasil. Nós ganhamos também uma biblioteca, a Biblioteca Real. Ganhamos uma escola de medicina, uma fábrica de pólvora, afinal, nós iríamos fazer intervenções em regiões importantes aqui, uma no norte, contra os franceses, naquilo que a gente chama de Caiena, que hoje seria a Guiana Francesa, e uma no sul, na chamada Banda Oriental, que hoje é o Uruguai. Então precisávamos também, ou seja, a política externa de Dom João não é uma política externa muito fechada, não. Ela é expansiva, está dentro de uma lógica de dar continuidade a uma situação que se reproduzia na Europa. Ou seja, nossos dois principais adversários na Europa eram Espanha e França. A Espanha tinha permitido o ataque a Portugal através do seu território, e a França, né, tinha feito o ataque. Então, aqui, a resposta de Dom João se daria exatamente contra os dois. No norte, contra Caiena, que era um território francês, e no sul, contra a Banda Oriental, que era um território espanhol. É muito comum nós falarmos que os ingleses, quando chegam aqui, por serem grandes comerciantes, vão ter grandes vantagens. E é verdade. A presença de ingleses aqui vai crescer muito, né? Principalmente no comércio. Você vai ter despachantes, comerciantes viajando e passeando pelo Brasil como se fosse quase que a casa deles. Em 1808, quando houve a abertura dos portos, essa abertura beneficiou todos os países, com exceção dos adversários, dos inimigos. Beneficiou todos os países. Então não dava nenhuma condição especial à Inglaterra, mas a Inglaterra queria isso. A Inglaterra havia sido responsável pela escolta das naus portuguesas quando vieram fugindo de Napoleão. E é em 1810 que os ingleses vão conseguir o seu prêmio com o Tratado de Navegação, de Aliança, Navegação e Amizade. Com esse tratado, a Inglaterra, sim, nesse momento teria vantagens, e vantagens de vários tipos, incluindo comercial. Mas não era só vantagem comercial. Por exemplo, a navegação de cabotagem, que era algo proibido, os ingleses poderiam fazer. Os ingleses, eles elegeriam um juiz, esse seria o juiz natural, esse juiz era o único com legitimidade para julgar os ingleses que fossem incorridos em crimes aqui na colônia. Os ingleses teriam liberdade para praticar a sua religião. Olha que na época a religião era o catolicismo, né? Outras religiões eram proibidas, mas os ingleses teriam liberdade para praticar a sua religião. Os ingleses teriam direito a um cemitério separado. Eles não seriam enterrados junto com os brasileiros. Teriam um cemitério inglês. Então nós temos um conjunto de vantagens que se destacam na relação de Portugal, nesse caso ainda não era independente o Brasil, de Portugal, com os ingleses. Mas o que se destaca mais ainda são as vantagens na taxa alfandegária. Os ingleses pagariam apenas, eu disse apenas, 15% de taxa alfandegária, quando alguns outros países pagavam em média 24%. O que seria isso? Bom, taxa alfandegária é uma taxa que é cobrada para a entrada de um produto importado dentro do país. Quer dizer, o produto inglês, ao chegar aqui, pagaria uma taxa de 15%. Os demais produtos pagariam em torno de 24%. Produto de Portugal, olha só para vocês terem uma noção, o produto que vinha de Portugal pagava 16%. Quais são as vantagens disso? A vantagem é quando o produto chega, ele se torna, com aquela taxa, ele se torna mais caro que o produto interno. Então, você pode dizer assim, está havendo um incentivo à produção interna. Beleza. Gente, mas temos que entender o seguinte, os ingleses já estavam adiantados na Revolução Industrial. Eles conseguiam produzir com um custo muito menor. Então, 15% era muito pouco. Eles já poderiam concorrer sem nenhuma vantagem, mas além disso tudo eles já têm vantagem. Esse acordo, esse tratado, ele acaba sendo um entrave a qualquer sonho ou ambição de industrialização no Brasil nesse momento. Se a suspensão do alvará da Dona Maria, aquele que tinha proibido as manufaturas,
Se a suspensão dava a gente a ilusão de que poderíamos iniciar finalmente uma produção manufatureira, sonhando com uma indústria no Brasil, com o Tratado de 1810, isso fica praticamente inviável. Como eu disse, às vezes pensar em independência sem voltar lá no século XVIII é um pouco complicado. Por exemplo, em 1817, Pernambuco vive um momento revolucionário que é a chamada Insurreição Pernambucana. Para entender um pouco essa situação de Pernambuco, a gente tem que voltar lá no século XVIII, pensar no Nordeste como um todo, pensar de como há um declínio da economia açucareira e um crescimento da chamada economia mineradora. E como ali no período pombalino, antes de Dona Maria I, quando era governado pelo pai dela, Dom José I, né, na época pombalina, você tem a transferência da capital do Nordeste para o Rio de Janeiro. Todos esses elementos mudam a conjuntura. Há um declínio econômico no Nordeste. E esse Nordeste ainda vivia numa áurea cultural muito grande. Havia uma ligação do Nordeste com Portugal. Às vezes era mais fácil você ir a Portugal do que vir ao sul, vir ao Rio de Janeiro. Essa situação toda, ela é complicada e vai ser amplificada com a vinda da família real para o Brasil. Que a família real não vai ficar no Nordeste, vai descer e vai se instaurar no Rio de Janeiro, que agora é a capital. Essa situação ela cria intrigas na região do Nordeste. Mas só isso explica o levante? Não, tem vários outros fatores. A manutenção dessa grande corte vai gerar aumento de taxação, de impostos. Essa insatisfação que eu já falei, mas também temos que entender que estamos vivendo um momento de crescimento do iluminismo, das ideias liberais. Há umas ideias liberais no Nordeste. Gente, vou contar para vocês que na viradinha do século XVIII para o XIX estava sendo fundada ali em Pernambuco um seminário, o famoso Seminário de Olinda. Sim, Arão, o seminário é para formar padres. Legal. E aí, quando a gente pensa logo em iluminismo, a gente lembra que iluminismo é contra a igreja, né? Lembra daquela frase famosa, né? O mundo só será melhor quando o último nobre for morrer enforcado nas tripas do último padre. Pois é, em Pernambuco essa frase não faz sentido, porque esse seminário vai ser um principal centro de difusão das ideias iluministas, o famoso Seminário de Olinda. E então a gente pode acreditar ao seminário também a divulgação das ideias liberais que vão ajudar a fomentar essa insurreição, que chega a proclamar uma república, mas que acaba sendo abafada. Em 1815, com a derrota de Napoleão na Europa, a situação aqui também vai mudar. Lá na Europa, há uma reunião do chamado Congresso de Viena, que tem como objetivo discutir o mundo após a era napoleônica, rearrumar a bagunça que Napoleão fez na Europa. E nessa rearrumação, tínhamos alguns princípios, entre eles o princípio da legitimidade, que discutia a devolução do trono aos antigos e legítimos proprietários. Se não fosse ao próprio rei que foi tirado do poder, poderia ser o seu filho, o seu descendente, ou seja, a sua dinastia. Nesse contexto também entra Portugal, que nesse momento era governada por quem? Dona Maria. Dona Maria era a rainha, ela estava viva ainda. Ela não regia o trono, não governava. Quem governava era seu filho, mas ela ainda estava viva. E aí o que acontece? Temos que discutir a devolução do trono de Portugal, Lisboa, à família dos Bragança. Só que tem um pequeno probleminha, uma questão de costume da nobreza. Eles haviam abandonado o trono. Na era napoleônica, quando houve o bloqueio continental, eles fugiram para cá. Tem até um conto que diz que Dona Maria falou com o cocheiro: não vamos muito rápido, não, que vamos pensar que estamos fugindo. Ela já, com seus probleminhas, já não conseguia entender que era isso que eles estavam fazendo mesmo. Muito bem. Nesse contexto, então, como resolver esse dilema? Muda-se o nome da colônia. Nós aí mudamos nosso nome. Saímos de colônia do Brasil para Reino Unido, a Portugal e Algarves. Olha que pomposo. Pois é, nesse momento nós deixamos de ser colônia formalmente.
Se você pensar direitinho, lá em 1808, quando houve a abertura dos portos, o que aconteceu ali, gente? Na verdade, o Brasil era uma colônia, tinha um monopólio colonial, que é o que a gente chama de pacto colonial ou exclusivo metropolitano, mas éramos uma colônia. Quando ele abre os portos, nós podemos comercializar com qualquer um. Se nós podemos comercializar com qualquer um, nós não somos mais uma, isso, colônia. Mas na prática, formalmente ainda éramos. Em 1815, nós deixamos de ser colônia e passamos a ter esse nome pomposo, Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1816, infelizmente, ninguém é eterno, Dona Maria I morre. E aí Dom João finalmente recebe o título de Dom João VI e passa a ser o imperador do Império Português. E é claro que ele começa a se preocupar com questões dinásticas, com questões sucessórias. Ele tinha um filho. Esse filho era meio boêmio, né? Baladeiro. Ele queria dar um rumo para esse rapaz, embora ele estudasse, obrigado a estudar bastante para ser imperador, mas ele queria dar um rumo legal ao seu filho. Ele começa a pensar em um casamento. Aí ele reúne uma lista de exigências, né, como seria a esposa ideal para o meu filho, e ele manda um nobre para a Europa procurar uma esposa para o Dom Pedro. Ele tem uma certa dificuldade, porque parece que a fama de Dom Pedro na Europa não era muito boa, né? Acho que ele vai ter que riscar algumas daquelas exigências, e ele acaba encontrando na Áustria Leopoldina. Leopoldina se casa lá na Europa mesmo. O casamento era assim, ela nem conheceu o noivo, só o nobre que começa a descrever o rapaz, as características que ele gosta, que ele não gosta, e aí ela faz a sua viagem. Isso foi em 1817. Em junho de 1817, ela faz a travessia do Atlântico para conhecer o seu esposo. Dizem que era a primeira vez que ela viu o mar, nunca tinha visto o mar, ficou encantada. Eram 42 pilhas de bagagem do tamanho de um homem, etc. Bom, o importante é que ela agora se casa. E como presente, ela traz para Dom Pedro, diziam que ele era um artista, aí traz músicas, traz peças e traz um grupo de artistas, que é a chamada Missão Austríaca. Dessa missão austríaca destaca-se a figura de um cara chamado von Martius. Vocês guardem esse nome porque quando nós estudarmos a formação do IHGB, a gente vai falar desse cara, desse von Martius. Essa missão artística, na verdade, quando a gente pensa em missão artística, a gente pensa em caras que só fazem arte. Mas, na verdade, eles eram cientistas. Boa parte deles eram cientistas. Só que naquela época, o cientista e o artista eram indissociáveis. Não dá para você ser cientista sem ser artista. Tá difícil de entender? Eu vou te dar uma ideia. Olha só, gente. Você é um botânico. E aí você está fazendo uma pesquisa para descobrir novas espécies. Você está no meio da floresta amazônica. De repente, do nada, você olha. Essa espécie nunca foi vista nem catalogada no planeta. Aí você fala, fiquei famoso. O que você faz? Puxa o celular, né? Faz o controle de luz e fotografa na melhor câmera, não é isso? Naquela época não tinha celular, nem máquina fotográfica. Então, como é que você faria no meio da floresta para você provar e arrancar a florzinha e ia trazer? 60 dias depois você encontrava alguém para mostrar, né? O quê? Já sabe. Então, gente, não dava para você mostrar para as pessoas. Você precisava reproduzir. E essa reprodução era feita através de desenho e pintura. Então não tinha como você ser um cientista sem você ser artista. Agora, esses caras têm uma importância gigantesca para a nossa história. Por exemplo, muitas das paisagens, inclusive paisagem humana, né, que nós conhecemos do século XIX, nós não teríamos a mínima noção se não fossem esses caras, que passaram a pintar e desenhar tudo que viam. Mulheres, homens, índios, negros, paisagem urbana, natureza morta, e isso tudo acaba construindo um cabedal, né, de informação visual sobre a nossa sociedade do século XIX.
que você acaba encontrando nos livros aí, de vez em quando você vai lá e você vai ler. Um dos mais importantes nomes que você vê ali é o Debré, que era um francês da missão Artística Francesa, mas você encontra outros. São importantíssimos na história. Em 1820, Portugal vive uma revolução. É a chamada Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto era inspirada, é óbvio, no liberalismo. Eles estão insatisfeitos com o absolutismo de Dom João. Professor, Dom João era absoluto, era um absolutista. Nós estamos na Idade Moderna, gente. A Revolução Francesa aconteceu na França. Mas Portugal é contra os ideais revolucionários. Bom, é claro que Portugal faz parte daqueles chamados estados periféricos. Então, se ele faz parte dos estados periféricos, ele também faz parte, nesse momento, daquilo que a gente chama de despotismo esclarecido. Então, é claro que Portugal vai aceitar algumas reformas, né, de cunho liberal, como, por exemplo, na educação. Não é à toa que você tem a expulsão dos jesuítas, que você tem uma reforma na Universidade de Coimbra. Tudo isso são reformas liberais possíveis, tá? Mas Dom João era um rei absolutista. E aí o que acontece? Essas cortes, e cortes, o nome cortes é como se fosse parlamento, tá? Em Portugal a gente chama de corte. Então, quando eu falar cortes, vocês já sabem, é parlamento. Pensa na Revolução Inglesa? Então, parlamento inglês. Agora eu estou falando em Portugal, eu não chamo de parlamento, eu chamo de cortes. Muito bem, então essas cortes tomam o poder e agora decretam uma monarquia parlamentarista ou monarquia liberal. E aí exigem que Dom João retorne a Portugal o mais rápido possível. A Revolução Vintista, ou Revolução Liberal do Porto, é em 1820. Em 1821, Dom João retorna com medo, inclusive, de perder o seu trono. Dom João retorna e deixa aqui o Pedrinho. Pedrinho vai ser o príncipe regente aqui do Brasil, enquanto seu pai o retorna para Portugal. Chegando a Portugal, mesmo antes de chegar, já haviam discussões acerca das atitudes tomadas por Dom João aqui. Entre essas atitudes, nós podemos destacar o fato de que Dom João havia criado problemas financeiros, problemas de receita para Portugal. O que ele fez que criou esse problema? E fez isso há muito tempo. Fez isso em 1808. Ele abriu os portos às nações amigas. Gente, quando ele abre os portos para as nações amigas, ele está acabando com o monopólio metropolitano. Isso quer dizer que Portugal já não tem mais monopólio sobre sua colônia. Esse monopólio colonial deixou de existir. E é óbvio, quando acaba o período napoleônico, ele sente necessidade de receita. E aí qual é a ideia? Recolonizar o Brasil, fechar os portos novamente. E aí começam as discussões. Aí vão representantes daqui, da colônia, para Lisboa, vão representantes de Angola, de Moçambique. Bom, eles vão para lá discutir esse assunto. Esse assunto vai ser discutido. É importante notar que existiam grupos políticos aqui, grupo de interesse. A gente não pode chamar de partidos políticos, mas existem grupos de interesses aqui que são grupos divergentes. Desses grupos eu destacaria dois. E aí esses dois grupos eu vou chamar de portugueses e brasileiros. Calma, o que seriam portugueses e brasileiros? Portugueses não necessariamente nasceu em Portugal. Tá? Portugueses aqui podem ser descendentes de portugueses que vivem no Brasil há pouco tempo, ou que seus pais vivem no Brasil há pouco tempo, que vieram recentemente. Enquanto brasileiro, em geral, a gente vai chamar aquele grupo que, mesmo sendo descendente, né, de portugueses, chegaram ao Brasil há 2 séculos, lá no início. Então foi o momento em que eles foram colonos, que eles ganharam as Seis Marias, que podemos dizer que os brasileiros em geral eram proprietários de terras. Esses dois grupos, eles tinham interesses diferentes. Por exemplo, os portugueses não estavam vidrados em que o Brasil se livrasse de Portugal. Eles achavam que dava para conciliar, desde que tivesse certa autonomia comercial, mas o Brasil poderia continuar sendo uma colônia portuguesa. Os brasileiros não, os brasileiros defendiam essa questão da independência com mais força, com mais firmeza.
Mas aos poucos, a situação vai mudando. A insistência dos portugueses em recolonizar o Brasil, a insistência em que Dom Pedro retornasse a Portugal, isso vai começar a trazer uma situação de que é necessário alguma conciliação. E aí se pensa, vamos nos livrar de Portugal realmente. Mas como? Corremos sério risco. Que risco é esse? O risco, para usar as palavras de Caetano Veloso, o risco de que o Haiti fosse aqui. O que eu quero dizer com isso? Vocês já ouviram falar da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana tinha acontecido alguns anos antes, ali na virada do século XVIII para o século XIX. Foi uma revolução onde, a princípio, os colonos estavam insatisfeitos com a metrópole, com a França. E essas elites coloniais, elas vão liderar um movimento contra os franceses. Só que essas elites vão contar com a força da massa populacional, que era uma massa formada em grande parte por escravos negros, escravos africanos. E aí essa elite fala, legal, vamos lá, galera, vamos lá. Tal, e a galera está junto com eles. Só que chega um momento que começa a haver atritos entre essa elite e esses negros, que acabam constituindo seus próprios líderes. No final das contas, esses negros assumem a revolta, o levante, expulsam essas lideranças coloniais e expulsam os franceses. Nós temos a chamada Revolução Haitiana e a fundação da primeira República Negra da América. Imagine, se aconteceu no Haiti, isso pode acontecer em qualquer país que tenha características semelhantes. Quais características? Uma grande população de escravos. Era o caso do Brasil? Era. Então, a nossa luta por autonomia não podia ser uma luta de qualquer forma. Nós precisávamos criar um certo consenso para que fosse o menos traumático possível, ou seja, e que fosse menos necessário o uso dessas massas. Então começa a haver uma costura de um certo acerto, de um certo consenso em torno de uma figura. Quem seria essa figura improvável, né? Uma figura improvável que vai conseguir catalisar esses grupos divergentes? Dom Pedro. Dom Pedro e a sua posição de defensor perpétuo do Brasil, a sua posição de diga ao povo que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, a sua briga com Portugal, ou seja, a gente está brigando com seu pai, defendendo o Brasil, isso começa a tocar os corações e eles começam a olhar que, pelo menos naquele momento, em relação àquela discussão específica, é possível. Isso se manifesta, inclusive, na discussão sobre uma Constituição, porque começa a haver uma discussão se devemos logo fazer uma Constituição para o Brasil. Não devemos, que isso, não é preciso e tal. Mas essa busca de consenso começa a se construir ali mesmo. Vai chegar um momento que eles concordam. Agora, é óbvio, vão discordar em relação ao conteúdo dessa Constituição, ou seja, que tipo de Estado vai ser formado. Isso aí vai, mas isso fica mais para depois, né? A princípio começa a ter uma razão em comum, a independência. E é nesse contexto que começa a se costurar essa coesão. Uma independência que possa ser feita por cima, entre as elites, sem envolver a sociedade toda. Se nós fizermos uma independência desse tipo, não vai haver necessidade de revoluções, de transformações, como foi no Haiti. A escravidão acaba no Haiti. Aqui não precisa acabar. A gente pode fazer uma independência sem grandes rupturas. A economia oligárquica, a monocultura de exportação, a plantation, esse modelo não precisa ser destruído com a independência, mas para que esse modelo permaneça, é necessário que haja um certo consenso, ao menos temporário. E esse consenso é em torno de uma pessoa improvável. Por que eu estou dizendo improvável, gente? Eu estou dizendo improvável porque quem era esse líder? Um português. E nós queríamos livrar de quem? De Portugal. Esse líder tinha alguma relação com Portugal? Sim, ele era filho do rei de Portugal. E nós queríamos livrar de quem? De Portugal. Beleza. Mas era só isso? Não. Ele, além de filho, era filho, mas também era príncipe herdeiro do trono português.
Se o pai dele morresse, ele herdava o trono português. Nós queríamos nos livrar de quem? De Portugal. Percebe como nós tivemos uma independência possível. Não foi a independência dos sonhos, mas foi a independência possível. Nesse momento, então, Dom Pedro vai a uma viagem, né, a Santos. Nesse momento que ele está de viagem, uma carta de Portugal chega, é lida pela sua esposa junto com o auxiliar, que era José Bonifácio, e aí ela escreve do próprio punho, né, um discurso para uma carta para o marido, dizendo: meu querido, você precisa tomar uma atitude. Pô, que isso? Tá na hora já de você decidir o que você quer. E essa carta chega quando ele estava ali. Tem diversas histórias interessantes sobre esse momento, mas eu não vou contar aqui não. Quando ele estava ali à beira do riacho do Ipiranga, e ali naquele momento ele resolve se decidir, tá? E aí ele declara a independência do Brasil. Aquela famosa frase, aquela pintura maravilhosa, aquilo é uma construção, tá, gente? Então, a gente não tem ideia de como foi o momento, mas é óbvio que quando a gente fala em independência do Brasil, a gente lembra logo daquela imagem. Quem tem um pouquinho mais de leitura, lembra de duas imagens, porque existem duas imagens. Eu posso dizer uma coisa para vocês, o que não é. Vou dar um exemplo. A viagem era muito longa. Normalmente eles não iam a cavalo, iam a burros. Isso, montado em burros. A estrada era empoeirada. Quando você olha para aquelas pinturas ali, os cavalos parecem que saíram agora de um cuidador. O pelo foi escovado, passou shampoo, tá brilhando. As roupas parecem as fardas, parece que foram engomadas, saíram ali, né, caprichadíssimas. É óbvio que aquela não é a realidade. Aquilo é um imaginário, tá? E quer passar uma mensagem. Tanto que as duas pinturas elas retratam situações diferentes. Uma da ideia de força e poderio cercada pelo poder militar, que é a mais conhecida, a de Pedro Américo. E temos uma outra onde ele está no local próximo a Casebres, né, que quer fazer uma alusão de proximidade desse império com o povo. Isso faz parte, né, do imaginário político, da construção política. Ou seja, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente. E aí é que as coisas começam. Aí começa realmente o chamado primeiro reinado. Mas isso é assunto para outra aula. Ok, gente? Um grande abraço.